Olá, tudo bem? Eu sou o Odair Narlock, sou publicitário e quero te ensinar a faturar 5 dígitos em 28 dias. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre vender para o cliente certo. Vendas. Eu sei que muita gente ainda torce um pouquinho o nariz aí, né, em relação a esse assunto, não vê a figura do vendedor, essa profissão de vendas com bons olhos, mas uma pena, porque eu acho que deveria ser bem o contrário. Eu acho que vendas é uma das profissões mais importantes do mundo. Acho que todo mundo deveria aprender, saber vender e gostar de vender. Isso deveria ser ensinado na escola, inclusive. Por que eu digo isso? Porque todos nós precisamos saber vender. Todos nós estamos vendendo algo todos os dias. Se não todos os dias, mas quase. Eu diria que todos os dias. Porque quer ver só? Quando você vai procurar um emprego, por exemplo, você está ali se vendendo, você está vendendo o seu tempo, o seu serviço para aquela empresa, vendendo, né, os benefícios que aquela empresa pode ter ao te contratar. Um exemplo bem típico também, quando você vai para a balada, por exemplo, você está se vendendo também. Você está vendendo a sua figura de bom moço ou de boa moça para outra pessoa, vendendo também os benefícios, a felicidade que aquela pessoa pode ter em estar com você. Não é assim que funciona? Quando você está com o seu filho, sua filha também, você está vendendo para ele uma ideia, uma educação, um ensinamento. E aí vender não se trata só de dinheiro, trocar alguma coisa por dinheiro, óbvio que não. Vender ideias também, às vezes por nada, sem pedir nada em troca. Como por exemplo, o exemplo que eu dei do seu filho. Quando você está tentando convencer uma pessoa de algo, você está automaticamente vendendo alguma coisa para ela, seja uma ideia, um conceito, enfim, algum ensinamento e por aí vai. Então a venda está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro. Por isso que é tão importante a gente saber, aprender. E aí eu não sei quando, em que momento que começou as pessoas terem essa visão um pouco distorcida, ou torcer o nariz, como eu falei, para vendas. Acho que talvez um tempo atrás o vendedor tinha essa imagem de ser aquele cara chato que ficava querendo empurrar alguma coisa a qualquer custo, vender na marra para a pessoa, ou aquele vendedor batendo de porta em porta e não sai mais, mesmo com a pessoa diz, não estou interessado, ele fica insistindo. Não sei se é por isso. Tem muita gente que ainda tem essa visão, quando fala em vendas, imagina esse tipo de vendedor, mas mudou muito as coisas. Claro que ainda tem um ou outro que ainda trabalha assim, que ainda pensa assim que está bem atrasado, mas vendas mudou muito e eu acho que todo mundo deveria conhecer mais o processo de venda, algumas técnicas de venda, porque é importantíssimo para qualquer profissão, absolutamente qualquer profissão, desde sempre. Então é sobre isso que vamos falar um pouquinho aqui, sobre venda, sobre algumas técnicas, sobre alguns erros básicos, algumas coisas que você não pode fazer. Eu não tenho pretensão aqui de dar uma aula de vendas, até porque isso não cabe a mim também, mas alguns detalhezinhos, algumas coisas que são importantes, que para alguns vai parecer muito básico, para outros de repente pode dar algum start aí, e eu espero ajudar você com algum desses toques aqui que eu vou dar. E aí a primeira dica é o seguinte: por melhor que seja o vendedor ou a vendedora, ele nunca vai ter 100% de aproveitamento. Tem horas, tem visitas, tem ligações que não vai sair uma venda, não tem jeito. E aí por diversas razões. Às vezes realmente não sai pelo menos não naquele momento, às vezes fica para uma outra visita, para um outro mês, enfim. E às vezes também não vale a pena. O vendedor tem que ter um pouquinho desse feeling. Por exemplo, tem clientes aí, talvez você conheça algum ou já ouviu falar, tem cliente que é aquele sanguessuga, que é mesquinho, que ele quer explorar o vendedor.
Às vezes você já chegou no limite ali que podia de desconto, de bônus, enfim, de brinde, e o cara quer mais, ele quer só pelo prazer de dizer, não, eu venci essa negociação, o cara vendia por 10, eu comprei por 5. Ele quer te explorar o tempo inteiro, todas as vezes. Às vezes você vende, dá um maior desconto que você pode numa primeira venda, pensando, de repente na segunda eu vou melhorar um pouquinho, vou compensar durante o tempo, na segunda, terceira, quarta venda, tal, nas outras campanhas, outras negociações, e não vai, a coisa só fica pior, cada vez mais ele quer te explorar, ele quer te sugar, e aquilo se torna uma negociação ruim. Então, esse tipo de cliente, a maioria das vezes, não vale a pena nem atender, nem vender, porque não é interessante, é desgastante, você acaba não tendo lucro, e isso acontece muito. O vendedor não bota, às vezes, isso na balança. Quanto vale esse esforço, esse tempo todo, e a manutenção, pós-venda, depois, para sustentar esse cliente. Às vezes você está só empatando ou um lucro muito pequenininho que realmente não vale a pena. Tem que avaliar isso. Tem cliente que simplesmente é o jeito dele, tudo bem, respeita, mas que não é interessante para o seu negócio. O tempo que você perde ali, de repente você poderia estar fazendo 2, 3 vendas, né, com um lucro bem maior, uma negociação com clientes melhores. Infelizmente tem cliente que é assim, e aí não vale a pena perder tempo com esse cliente. Essa é uma das situações. E outro cliente que você certamente vai se esbarrar aí é aquele que não tem dinheiro. Não tem jeito, não tem como ele fazer a campanha ou o material que você propôs. Ele te atende super bem, esse cliente, ele gosta de você, gosta do seu trabalho, já viu o portfólio, os trabalhos que você fez, alguns cases, gostou de tudo, super empolgado. Aí você fica empolgado também, não, vai sair aqui agora um cliente novo, vou fechar com ele pede um tempinho para você voltar amanhã ou depois, porque tem que conversar com o sócio, com a esposa, com o marido, enfim. Você acha que vai fechar e aí chega no outro dia, ele dá uma desculpa qualquer lá, enfim, pede mais tempo e acaba não fechando. E isso acontece várias vezes, não necessariamente com o mesmo cliente, mas você percebe que o cliente tem até interesse e tal, mas ele não tem verba para esse momento. Então, também não dá para ficar perdendo muito tempo ali. Obrigado, e quem sabe a próxima oportunidade, né, mais para frente, mas às vezes acontece. O cara quer fazer, mas não tem dinheiro, ou tem bem pouquinho que não vale a pena nem para ele, porque fazer uma campanha, ou dependendo da campanha, dependendo do anúncio, dependendo da dor, do problema que tem que resolver para o cliente também, às vezes precisa de um valor maior do que ele tem disponível, e usar só aquilo que ele tem não vai dar resultado. Então, mas olha, ele esperar um pouquinho mais, ter uma condição melhor e aí fechar alguma coisa mais para frente. Então vai ter cliente que não tem dinheiro, isso acontece. Tem um terceiro tipo de cliente também, que é aquele que tem dinheiro, mas ele não dá valor ou não percebe o valor do marketing, da publicidade, do teu serviço. Aquele cliente que ele prefere trocar de carro todo ano, ele paga 200, 300 mil num carro importado, mas não gasta 10 no marketing da empresa, porque ele não vê valor nisso. E aí, se você não consegue mostrar esse valor para o cliente, é quase impossível fazer uma venda. E aí lembre o seguinte, valor é aquilo que ele percebe, não é o que você tenta mostrar. Ou seja, o cliente tem que perceber, tem que sentir o valor disso, para você conseguir fazer uma venda. Se ele não perceber, para ele vai ser gasto, não vai ser investimento. Aí ele vai gastar com carro, com viagens, com outras coisas, que para ele é mais importante. E eu não estou dizendo que isso é errado, é a visão dele. Na cabeça dele, ele está certo, ele acha que botar dinheiro em marketing e publicidade é gastar dinheiro, não é investimento.
ele não percebeu ainda que aquilo vai retornar para ele. E aí cabe ao vendedor publicitário você aí mostrar o valor para ele, né? Através de cases, de campanhas aí o que você já fez ou que o concorrente já fez, enfim, aí tem N formas de mostrar. Mas é importantíssimo, se ele não enxergar o valor, ele não vai fazer. Se fizer alguma coisa, ele vai querer investir o mínimo possível. Esse cliente também acontece, se encontrar aí aos montes. E olha que interessante isso, você vai vender mais, vender melhor e vender até mais caro se você for visto como um especialista na sua área. As pessoas tendem a pagar mais por alguém que é especialista. Então é importantíssimo você ser visto como um especialista na sua área. Mostre isso para o seu cliente, que você é um especialista na sua área de vendas, de publicidade, de marketing. Porque as pessoas tendem a pagar mais por um especialista, elas sentem mais confiança quando estão falando com um especialista. O especialista cobra mais caro. Um médico, por exemplo, especialista em determinada área, um cardiologista, um neurologista, ele é mais caro do que um clínico geral. Então, porque as pessoas sentem mais confiança e elas pagam mais para ter a opinião, para ter a assessoria, para ter o trabalho de um especialista. Isso é normal em qualquer área. Então, tente mostrar para o seu cliente que você é sim um especialista nessa área, na tua área de marketing, de publicidade. E aí mostra cases aí de sucesso, campanhas que deram certo, que geraram resultado para os seus clientes, os trabalhos que você já fez, para realmente fixar isso na mente dele. Quando ele lembrar de você, quando ele te ver, ele ter essa impressão, essa visão. Eu estou falando com um especialista, ele vai se sentir muito mais confiante e você já quebra de repente alguma objeção dele. Ele está meio inseguro se vai dar certo ou não, se eu vou gastar dinheiro, se você realmente entende desse negócio de publicidade e de marketing. Você tem que se mostrar como especialista. E uma outra coisa que acontece muito, né? Às vezes o cliente dizer que está caro, achar caro. Caro é muito relativo, né? Caro, primeiro, em relação ao quê? A maioria fala está caro, mas por que está caro? Em relação ao quê? A quem? Tem que ter um ponto de referência. Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte: se o teu serviço realmente é mais caro, você sabe que é um pouco acima da média do mercado, não tenha vergonha ou medo de dizer isso para o cliente. Não fica fugindo, dando desculpinha quando ele falar que está caro, que está preço, tal. Veja bem. Não, seja bem sincero. Aliás, se você já sabe que é um pouco mais caro, minha sugestão é que você já fale logo para ele no início da conversa, igual seu fulano, o meu preço não é o mais barato do mercado, né? Mas o senhor sabe por que não é o mais barato? Ele já vai prestar mais atenção. Por isso. Com certeza ele vai confiar mais em você, vai sentir mais segurança, vai te dar mais credibilidade. E você já quebra essa objeção de preço. Se o teu preço é melhor, se você realmente dá mais resultado para os seus clientes do que a média do mercado, se você acha que faz isso, fala de peito aberto para o cliente, com convicção. Eu realmente cobro um pouco acima do mercado, meu preço não é realmente o mais barato, talvez não seja o mais caro, mas não é o mais barato, mas por isso. Então eu garanto o meu serviço, eu sei que dá resultado, eu tenho vários cases aí para falar, para mostrar, e por isso que eu cobro esse valor. Então já quebra essa objeção, senão vai ser motivo para não fechar o negócio e o cliente vai sentir sinceridade e segurança em você. E o mais importante, né, é você mostrar valor para o seu cliente. Valor que seja relevante para ele, o que não necessariamente é o mesmo para você, o que você está tentando vender.
Para você entender, tem uma historinha clássica de um vendedor, uma empresa que vendia berços. E esse vendedor, né, tentava vender, o berço dele era o melhor do mercado, era de madeira jatobá. Então realmente tinha uma qualidade muito superior a todos os concorrentes. Ele dava 60 anos de garantia no berço, só que o preço dele era muito mais alto que o dos concorrentes, porque era melhor, porque ele dava 60 anos de garantia. Mas quem é que quer um berço com 60 anos de garantia? A pessoa vai usar ali por 4, 5 anos para um bebê. Ninguém quer 60 anos de garantia. O que aconteceu? Essa empresa quebrou, porque era muito mais caro. Realmente o produto dele era o melhor, indiscutível, a garantia era a melhor, mas ele estava vendendo um valor que não era relevante para os clientes. Se ele tivesse uma madeira um pouquinho inferior, que desse 5 anos de garantia, ele ia vender muito mais. Então não adiantava ele ter a melhor do mundo com 60 anos de garantia, porque isso era irrelevante. Então, isso que você tem que mostrar para o cliente, um valor que seja perceptível para ele, né? Tem que ter valor para ele. Se ele não perceber esse valor, de nada adiante. Então não sai por aí vendendo berço com 60 anos de garantia. E minha última dica, né, que pode até parecer meio clichê, mas vale a pena sempre reforçar isso. Seja honesto com o seu cliente, sempre, o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Não tenta ficar empurrando alguma coisa, vender alguma coisa que você sabe que no fundo não vai resolver o problema dele. Então, seja sempre o mais transparente possível e leve soluções para o cliente. Não vai lá só para vender, para tentar tomar o dinheiro dele. Publicidade é um investimento, marketing é investimento. O cliente colocou o dinheiro, tem que voltar, na pior das hipóteses, o mesmo valor que ele investiu. Então, não pensa só na venda do hoje, pensa em ter um cliente para sempre, por vários anos. Infelizmente ainda tem vendedores, publicitários, isso em todos os segmentos, não só na publicidade, né? Mas que ainda, sei lá por que, ainda pensa só na venda de hoje. Não, vou vender hoje, vou esfolar o cliente aqui e amanhã é outro dia. E esse cara tá fora do jogo. Tem que levar soluções. Então, faça o dever de casa. Antes de ligar, de visitar um cliente, vai pesquisar quem é ele, para quem ele vende, quem é a empresa dele, quem é o público dele. Ele vende só local, na cidade, no estado, no país, ele exporta, quais são os problemas dele, qual o preço que ele pratica no mercado, quem são os principais concorrentes. Dá uma olhada aí nas campanhas, nos materiais que ele já fez. Então chega para conversar com o cliente já com todas essas informações. Ele vai perceber que você realmente se interessou, fez o mínimo, né, o dever de casa, pesquisou sobre a empresa dele, não está ali todo perdido e tomando o tempo dele. E tem cliente também que vai te testar, ele vai se fazer de inocente, de leigo, vai te fazer umas perguntas, até às vezes meio bobinhas, tal, para testar, para saber se você primeiro entende do negócio e se você está ali realmente para ajudar ou só para querer vender e sumir depois. Então pense em manter esse cliente para sempre. Eu tenho clientes na agência que estão comigo desde quando eu abria, 15, 16 anos. Essa semana ainda estava lendo um artigo falando sobre a Thomson, que é a agência mais antiga do mundo, James Walter Thompson. Dá uma pesquisada aí. Eles têm clientes que estão com eles há 100 anos, 80 anos, 70 anos. Coca-Cola, Shell, Gillette, enfim, várias grandes marcas que estão com eles há 100 anos. Olha só quanto tempo. A agência acho que tem 150 anos, 130, não me recordo agora, mas se não for a mais antiga, é uma das mais antigas. James Walter Thompson, JWT.
tem no mais de 20 países, uma potência, enfim. Então, pense nisso, em manter o cliente, não pense só em vender hoje. Se você pensar assim, você está fora do jogo. Então, vender certo, para o cliente certo, da forma certa, é a única maneira de ter sucesso, de você atingir 5 dígitos facilmente todos os meses. Feito, espero ter te ajudado com esse conteúdo. Deixa aí seu comentário, uma sugestão, de repente, para o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha com alguém. Te espero no próximo vídeo. Abraço!